Nós vamos ler o Salmo 95. O salmista aí estava numa maravilhosa coinonia com o Senhor. A gente percebe nitidamente quando ele convida, quando ele estimula alguns comportamentos do povo de Deus, dos filhos de Israel e da igreja do Senhor. Veja como está o coração do salmista. Está inundado de graça, de satisfação, de gratidão. Então vamos lá, olha o que ele diz. Se você tem alguma dúvida, eu tenho certeza que você vai se livrar dela agora. Diz assim, eu espero que você já esteja aí com o Salmo 95, e diz aí o salmista, é um convite, vinde, cantemos ao Senhor, com júbilo, celebremos o rochedo da nossa salvação. Saiamos ao seu encontro com ações de graça, vitoriemo-lo com salmos. Porque o Senhor é o Deus supremo e o grande rei acima de todos os deuses. Nas suas mãos estão as profundezas da terra, e as alturas dos montes lhe pertencem. Dele é o mar, pois ele o fez. Obra das suas mãos, os continentes. Vinde, adoremos e prostremo-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. Verso 7, atenção, verso 7 e o verso 8. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia de Samar, no deserto. Quando vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras, durante 40 anos estive desgostado com esta geração, e disse, é povo de coração transviado, não conhece os meus caminhos. Por isso, jurei na minha ira, não entrarão no meu descanso. Eu quero só ler novamente o verso 7 e o verso 8, só para grifar no seu coração também. Ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. Hoje, se ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração, como em Meribá, no dia de Massá, no deserto. Gente, esse Salmo 95 faz menção a um fato registrado lá no livro de Êxodo, no capítulo 17, quando os filhos de Israel estavam no deserto, naquela transição, cujo objetivo era atingir a terra de Canaã, e eles murmuraram por causa da falta de água. Então, foi um momento onde o salmista aí, ele expressa, sobretudo, o coração de Deus em relação àquela conduta. Em particular, a gente já pode extrair desse texto e do contexto como a murmuração, ela ofende o Senhor. Murmuração é sempre uma conduta que desagrada o coração do Senhor, pois ela expressa que estamos colocando em dúvida, na realidade, a presença dele em relação às nossas necessidades, as necessidades da vida. A gente sabe que uma pessoa que é dada à murmuração, ela consegue declarar, com base em 1% do que ela está vendo, que existe algo errado. Ela consegue reclamar. E ela consegue desprezar os 99% que deu certo. O murmurador tem essa
essa capacidade, né? Ele reclama do 1% e ele despreza o 99% que deu certo. A gente sabe o que significa um coração cheio de reclamação, de murmuração. Na realidade, é um insatisfeito de regra, geralmente de relações cortadas com a esperança, e vive de mãos dadas com a ingratidão. Lá no texto, meu irmão, de Êxodo 17, 7, eu separei aqui, veja só, muito interessante o que estava no coração do povo e que entristeceu o coração de Deus. Êxodo 17, no verso 7, ele diz assim: e chamou o nome daquele lugar Massá e Meribá, por causa da contenda dos filhos de Israel e porque tentaram o Senhor, dizendo: está o Senhor no meio de nós ou não? Veja que o salmista diz assim: ele é o nosso Deus, e nós, povo do seu pasto, e ovelhas da sua mão. Hoje, se ouvirdes a voz do Senhor, não endureçais o coração, como em Meribá, nos dias de Massá, lá no deserto, quando os vossos pais me tentaram, pondo-me à prova, não obstante terem visto as minhas obras. Bem, outro possível fenômeno diante das tempestades, num momento em que o coração está murmurando, é o próprio endurecimento do coração. Um coração endurecido, irmãos, nos impede de ouvir a voz do Senhor. Um coração endurecido causa um obstáculo aos nossos ouvidos de ouvir a voz do Senhor, apesar dos feitos do Senhor por nós. Não é incomum, talvez você já se surpreendeu questionando, afinal de contas, tem acontecido tantas coisas em minha vida, está o Senhor no meio de nós ou não? Interessante que aquele povo, isso é da própria natureza humana, havia já esquecido dos feitos extraordinários do Senhor em favor dos filhos de Israel no deserto. Eles esqueceram que o Senhor escoltava o povo. Êxodo 13 diz que o povo era escoltado. De dia o Senhor os guiava numa nuvem, numa coluna de nuvem, e à noite numa coluna de fogo para os alumiar, a fim de que eles caminhassem de dia e de noite. O Senhor estava desejoso que eles chegassem logo ao porto seguro estipulado pelo próprio Deus. Eles esqueceram também que o Senhor determinou ao vento oriental, diz a palavra lá em Êxodo 14, que abrisse o mar vermelho para os filhos de Israel passar, livrando-os do exército de Faraó, que foi sepultado naquele mar. Para o povo de Deus, o livramento. Para os inimigos, o sepulcro. Êxodo 15 também fala quando o Senhor transformou águas amargas em água doce para servir ao povo. Êxodo 16 fala no deserto de Siquém, onde o povo fez chover pão, o maná, a gente sabe disso. Tem a palavra registrada. Então veja, o Senhor moveu todas as coisas, moveu as nuvens, moveu o vento, transformou a água, fez chover o pão, e o povo ainda tinha motivos para murmurar, irmãos. Podemos dizer que, muitas vezes, nós somos essas pessoas que murmuram, e às vezes questionamos: meu Deus, tem acontecido tanta coisa na minha vida, tantas coisas têm acontecido na minha vida, será que o Senhor está entre nós? Será que o Senhor me abandonou? Será que, efetivamente, o Senhor esqueceu do meu clamor? Eu tenho orado por este homem, eu tenho orado por este filho, mas está demorando tanto uma solução. E às vezes a gente cai nesse equívoco de achar que o Senhor está nos ignorando. Na realidade, quantas coisas, olha aqui, meu amado, quantas coisas o Senhor já fez pela sua casa, pela sua vida, até os dias de hoje.
E às vezes, quando a gente passa por uma adversidade, por uma prova, a gente esquece dos feitos do Senhor para conosco. E aí a gente às vezes até murmura, às vezes silenciosamente. Quantas pessoas estão chateadas com Deus? Ah, interessante nós não nos iludir acerca do que significa caminhar com Jesus. Caminhar com Jesus, irmãos, é também passar por provações. E nesses momentos é que o Senhor vai provar que o seu coração está alinhado com Ele, que você está satisfeito com a vida que Ele tem te dado, com aquilo que Ele tem feito em seu favor. João 16:33, Jesus disse: no mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, não é assim? Eu venci o mundo. A gente tem que guardar no coração algo que é muito importante para a gente viver a vida debaixo do sol. Irmãos, nós podemos e devemos fugir das tentações, mas não há como fugir das aflições por causa do nome de Jesus. Seguir Jesus é o nosso maior desafio. Os ensinamentos do Senhor vão nos colocar em rota de colisão com o mundo. Isso é uma regra. Isso vai gerar uma guerra espiritual, às vezes, de proporções inimagináveis para a sua vida. Tem coisas que você sofre justamente por conta de você confessar o nome de Jesus, mas não só com palavras, em ações. Nas suas decisões, quando a palavra do Senhor, ela pesa sobre aquilo que você vai fazer ou não vai fazer. Então, nós vivemos, os servos do Senhor Jesus, que discernem aonde eles estão, o ambiente que eles vivem, sabem que há uma guerra espiritual travada e nós temos que entender estas coisas. Algumas frentes de batalha, né, que nós poderemos citar aqui para os irmãos. Os nossos desejos da carne começam por aí. As nossas batalhas começam em nós. Nós estamos falando aí do isolamento, tem sido falado aí. Isolamento serve para combater o coronavírus. Mas isolamento do mundo é impossível, porque aqueles que tentaram viver isolados num mosteiro, esqueceram que eles têm uma carne que precisa ser disciplinada, precisa ser orientada pelo Senhor. Não adianta você se deslocar e viver num mosteiro. Não adianta. Para você fugir das aflições da própria carne. Provérbios 16, né, lá no verso 32, diz que é melhor o homem que domina o seu espírito do que aquele que domina uma cidade. Irmãos, hoje nós recebemos, além da influência dos desejos da carne, que está cada vez mais evidenciado, estimulado, a nossa juventude, o adolescente, o senhor, a senhora, não tem idade. Nós somos convidados a servir a nossa carne todos os dias. Essa liberdade de expressão sem limites está de mãos dadas com o desejo da carne. As influências que nós recebemos, cuja base são interesses políticos, interesses econômicos, nós somos assediados por uma série de influências, além daquela influência própria da nossa natureza humana. Impactos provocados, por exemplo, por mentiras maquiadas de verdade, que estão conduzindo muitos e muitos e muitos ao abismo, e às vezes de forma silenciosa. Nós temos visto aí, essa semana inteira, o exemplo de um extraordinário atleta, jogador de futebol, o Maradona.
cuja vida foi ceifada em muito pela sua escravidão à droga, irmãos. E alguns colocam como Deus. Tem uma congregação cujo Deus é Maradona. Olha que falácia. Nós estamos vivendo tempos em que é muito fácil se levantar contra a autoridade, tempo em que alguns usurpam uma autoridade que não lhes pertence. Enfim, muita confusão, muitas mentes adoecendo. Os estudiosos estão estimulando que estão analisando a sociedade, essa sociedade que recebe informação a todo momento, a toda hora, é informação em cima de informação, e exige uma manifestação, e você está ali envolvido com um ciclo que você não pode suportar, e é uma juventude, segundo os estudiosos, que serão os pacientes dos psicólogos, dos psiquiatras. Misericórdia. E uma quantidade enorme de pessoas frustradas, cansadas, desconfiadas, que nós vivemos num mundo onde o medo do outro é cada vez maior, você não sabe em quem confiar. Você não sabe em quem confiar. Tempos difíceis e de muita confusão. E muitas pessoas, e misericórdia, pessoas que se dizem servas do Senhor, muitas vezes perdidas e sem direção. A pergunta que fica é o que fazer então? Diante desse quadro, diante do mundo que se instalou, está aí, com sangue no olho. É uma boa expressão, está com sangue no olho. Irmãos, nós não temos outra alternativa. Existe sim uma saída. Eu creio de todo o coração. E o salmista nos revelou aí. Veja, um salmo, como a palavra do Senhor é rica, maravilhosa. Se ouvirdes a sua voz. Se ouvirdes a sua voz. A voz sublime. Nós estamos vivendo uma sociedade, você pode guardar isso, que está bloqueando o quanto possível essa voz que ecoa lá na nossa alma. E, na realidade, as informações cuidam muitas vezes de trazer confusão e dúvidas. Jesus disse: estas coisas vos tenho dito para que tenhais paz em mim. Então veja, ouvir a voz do Senhor está intimamente ligado a ter no coração a paz que precisamos. Gente, nós precisamos de paz, e essa paz não é uma paz que esse mundo possa proporcionar, porque olha o quadro que eu já coloquei para os irmãos. E ele diz: no mundo tereis aflições, é justamente a segunda parte daquilo que nós já falamos aqui, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. Então você e eu, se você não conseguir entrar no ambiente dessa paz, apesar das borrascas, apesar das adversidades, das tempestades, irmãos, nós sofreremos muito, como o mundo está sofrendo. Mas é necessário ouvir a voz do Eterno, a voz do Senhor. E saiba, o mundo está afastando cada vez mais as pessoas de ouvir essa voz, porque essa voz contesta, essa voz traz justiça, essa voz te faz tratar o outro com um amor imensurável, te faz tomar uma atitude surpreendente. Aquele que ninguém quer abraçar, você vai abraçar, porque você tem no seu coração este amor que vem daquele que quer que você ouça a sua voz. Quantas vezes
Na sua casa, o seu filho perguntou acerca de uma situação complicada. Pai, como vamos fazer? A sua esposa. E aí, marido, o que fazer agora? A situação do nosso filho, a situação da nossa filha. Quantas vezes o seu irmão chegou e disse: olha, eu não sei mais o que fazer. Eu já não sei mais o que eu faço em relação a esse problema. Eu estou encurralado. Eu estou numa sinuca de bico, como diz aí. Meu filho já me fez essas perguntas. Esse menino que está tocando aí, que ministrou o louvor, alguns já conhecem a história do Samuel. Talvez eu vou informar alguma coisa que eu ainda não comentei com os irmãos. Mas no ano de 2014, especialmente 2014, 2015, eu e a minha casa, nós estávamos vivendo uma situação econômica, financeira muito delicada, irmãos. Talvez você viva uma situação financeira delicada hoje. Ouça a voz do Senhor. Não se desespere. Por N motivos que eu não vou declinar aqui. E um deles, eu confesso que foi até uma desorganização da minha parte. E como vocês sabem, o Samuel, ele desde que nasceu faz um tratamento. Samuel passa por hemodiálise 3 vezes por semana. E houve um tempo em que o Samuel teve um apetite para ter uma vida econômica, ter um emprego. Foi justamente nesse tempo onde as coisas estavam muito difíceis para mim e para minha casa. Aí o Samuel chegou e falou assim: pai, vai ter um concurso do Banestes. Certamente o moleque sabia que a situação não estava muito fácil. Não é a minha área. Samuel faz engenharia, terminando engenharia aí, não é a área dele. É a área mais de economia, e tem um cursinho que eu posso fazer para eu ter alguma chance, porque ele havia trabalhado com o Felipe, o nosso primo, filho do Manuel e da Rosiane. Ele pegou o gosto por ganhar um saláriozinho. E nós, naquela dificuldade financeira terrível, severa, falando: meu filho, a gente vai apertar mais e mais, mas vai lá. E aconteceu que o Samuel, naquele ano de 2015, ainda foi contemplado por 2 infecções urinárias. O Samuel, desde, Marcelo depois me corrige, mas desde 4 anos o Samuel só tem um rim, porque o rim que foi retirado dele perdeu a função, e o Samuel viveu até os 26 anos com 25% de um rim. Esse moleque que está aí com esse fone parecendo um ET aí. E nesse curso, nesse ambiente que a gente estava vivendo, ele teve 2 infecções urinárias. Nesse instante, em 2015, ainda ele não fazia hemodiálise. O Samuel, mesmo prostrado, ele ia para aquele curso. Eu falei: moleque, está com objetivo. O olhar, você imagina uma infecção urinária, o que é, quem tem uma infecção urinária sabe o que eu estou falando. E ele conseguiu fazer o curso, fez a prova, mas acabou sendo internado e iniciou o momento de... Só que, paz, meus irmãos, eu estabeleci um plano de saúde. No momento que o menino mais precisou, pagou a vida inteira. E não tenho objetivo, estou falando isso para a glória do Senhor. A vida inteira teve o plano de saúde, mas o plano de saúde estava em atraso, ele não foi atendido, e eu levei para o Sistema Único de Saúde. O filho de um amigo muito íntimo do meu pai
formado em medicina, que atendeu o Samuel, me reconheceu, falou: olha, você não é o filho do seu Dodó? Eu sou o filho do fulano de tal. E deu toda a assessoria, como se ele tivesse numa Unimed, e falou: olha, ele me deu uma notícia que eu achei terrível. Olha, ele vai ter que fazer hemodiálise. Ele não fazia ainda, porque a creatinina e tal. E aí eu consegui pagar ali o plano e tal, conseguimos a transferência do Samuel. Mas eu quero dizer para os irmãos que eu tive a bênção de não levantar a voz e reclamar. A minha casa sabe disso. E todas as vitórias que nós temos aqui na minha casa, eu mostro para eles o dedinho para cima. Bendito seja o nome do Senhor. Aí o Senhor vem e diz assim para mim: olha, escuta aqui, meu caro, eu quero ter uma conversa com você. Ouça a voz do Senhor. Você que está aqui me ouvindo agora, ouça a voz do Senhor. Eu quero te tratar na área financeira. Você vai ficar 5 anos sendo tratado por mim e eu te proíbo de pedir socorro a homem qualquer. Os seus irmãos do ministério, você não vai pedir socorro a ninguém, que se eu fosse a eles eu seria atendido, eu tenho certeza. Mas ele disse: eu te coloco à prova, a partir de agora você vai ficar, e o Senhor estabeleceu 5 anos, você vai viver com aquilo que eu te der. E é só. Amém, Senhor. Amém, Senhor. E aconteceu que o Samuel conseguiu passar numa das primeiras colocações lá no concurso do Banestes. Hoje, esse menino aí, graças a Deus, está empregado, seguindo em frente. Os 5 anos se passaram, eu estou seguindo em frente. As coisas melhoraram porque eu, graças ao Senhor, bendito seja o nome do Senhor, não tenho nenhuma glória nisso. Eu simplesmente acolhi o comando do Senhor. Acolhi o comando do Senhor e o Senhor nos deu o livramento. Hoje, as coisas mudaram. Então, o que fazer? Ouça, cada vez você está sendo ensinado. Escuta aqui, em nome do Senhor, você está sendo ensinado a não ouvir a voz dele. Às vezes, a única coisa que você tem que responder é: eu não sei, o Senhor o sabe. Responda. Quando você não sabe, muitas vezes não é o Google que vai te responder, o Google quer responder tudo para você. Saiba que às vezes a resposta vem do Senhor, às vezes não sempre. Diga um eu não sei para ele. Olha para ele: Senhor, eu não sei o que fazer, estou encurralado, mas me ajuda, fala comigo, porque o Senhor o sabe. É necessário ouvir a voz que é um comando universal, irmãos. A voz que é essencial para a nossa existência, é a palavra inegociável. Essa é aqui, ó, é o comando universal. É a voz do Senhor, que foi, é e será eternamente. Essa palavra é a expressão do amor atemporal, ou seja, absoluto, infinito, não atrelado à limitação do tempo. Esta palavra, que é a voz do Senhor para as nossas vidas, por favor, alguns questionam questões envolvendo a palavra inegociável. Vão dar com os burros na água. Sai dessa vertente. Não queira mudar o imutável, que você vai se arrebentar. Você é nada. Nós somos nada. Como um cidadão, às vezes, achando que está sabendo mais do que deveria, começa a querer questionar o inquestionável. Tem coisas que são culturais, pertencentes ao judaísmo, tudo bem, mas não se questiona o que não é possível questionar, porque a palavra do Senhor proíbe nem um tio, nem uma vírgula. Esta palavra, ela está diante de nós e ela está em nós. Agora, preste atenção nisso aí.
A palavra está diante de nós. Quando a palavra está diante de nós, é a palavra que nos dá o tratamento. É o modelo inegociável de Deus, da sua justiça. Então, a palavra diante de nós. A palavra está diante de nós porque é a voz do Senhor. Em segundo lugar, é a palavra dentro de nós. Esta palavra diante de nós nos corrige, nos orienta, nos disciplina. Você lê, você degusta, você se alimenta, você glorifica o Senhor pela sabedoria. Agora, é necessário que ela esteja dentro de nós. Diante de nós e dentro de nós. Esse que é o problema. Muitas vezes, as pessoas estão com a palavra diante delas, cercada por ela, mas é necessário que a palavra esteja dentro de nós. É o poder de Deus que nos faz vencer a carne e o diabo. É necessário ouvir a voz que está sendo ministrada de forma personalíssima, individualizada. É a palavra, essa palavra que vai falar com Eli, com o Norival, comigo, com a Dádia, com a Lindaura. Então existe a palavra, é necessário ouvir a voz. Lindaura, Rogério, Maristela, Samuel, é a palavra dirigida, ela é personalíssima, ela é individualizada. Aquilo que o Espírito Santo está falando é para você, não é para sua esposa, é para você. É preciso ouvir. Diz respeito a como nós estamos na vida, em relação à nossa família, em relação aos nossos filhos, em relação ao nosso ministério. Estamos ouvindo a voz que é diretamente e exclusivamente para a nossa alma. A palavra de restauração, de vitória, de livramento, de cura. Quantas vezes essa palavra em nós vai nos tirar de muitas confusões. A palavra ao nosso derredor e em nós. Se ouvires a sua voz. Interessante que Adão e Eva estavam de olhos bem abertos quando ouviram a voz do Senhor. E o que aconteceu? Se esconderam por quê? Porque estavam em iniquidade, estavam em pecado. Significa dizer que o pecado sempre causa mal-estar e nos leva para a fuga, nos convida para fugir. É necessário o arrependimento, essa é a voz. Começa tudo pelo arrependimento, meus amados. Então seremos justificados. E aí podemos voltar para casa com um coração leve. Se ouvirdes a sua voz. É melhor fazer como Isaías, que ao ouvir a voz do Senhor, Isaías 6, respondeu: eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim. Venha como estás. Como você está? Como está o seu coração? Está com o coração endurecido por tantas coisas que têm acontecido. Venha como estás, pois sempre você vai encontrar a misericórdia do Senhor, que te conhece as suas limitações, conhece as minhas fraquezas. Apenas saiba que é muito importante ouvir a voz do Senhor neste mundo de tantas opções. Um mundo de tantas opções. Meu irmão, minha irmã, que você, nesse instante, fique mais atento e busque ter maior sensibilidade à voz do Senhor. Talvez você vai mudar a direção. Talvez você vai encontrar o descanso que você precisa. Povo de Deus cansado não é compatível, não é. Povo de Deus frustrado, amargurado, entristecido, não é esse o desejo do coração do Senhor. Quanto tempo
que você aguarda o mover de Deus e já desistiu. Você precisa de um milagre? Fala com o seu Senhor. É um milagre que você precisa. Nosso Deus é Deus do milagre. Quanto tempo que você aguarda o mover de Deus? Às vezes Deus já está falando e você não está tendo a sensibilidade de ouvir, meu irmão. A voz do Senhor. O Senhor não te deixará no deserto. Eu estou falando isso com absoluta certeza, porque eu creio num Deus que não nos deixará no deserto. O deserto que você está passando hoje, você não vai ficar nele. Basta que você continue a caminhada, basta que você não murmure, não afronte o Senhor. Tenha uma mente pacificada, um coração cheio de paz, abençoe aquele que te persegue. Tem essa capacidade no Senhor, porque no mundo tereis aflições. Nós só somos convidados sempre a passar pela cruz, é uma via que nós não podemos nos desviar dela. Cruz significa deixar lá o homem que é desobediente e se curvar ao Senhor da glória. É isso que eu queria comunicar com os irmãos, e que o Senhor nos dê esta sensibilidade. Eu sei que muitos de nós, muitos que estão aqui, às vezes não têm tido nem mais tempo para ouvir a voz do Senhor, a voz do Senhor. Talvez a sua expectativa está tão pessimista em relação a tudo, porque você deixou de olhar a vida como salmista, com o coração cheio de esperança, expectativa que o Senhor é aquele que pode mover o mundo em seu favor. Ele jamais te deixará só. Amém?